Dando continuidade às nossas aulas, vamos agora estudar os livros de Tobias e os demais, Esther, Judite e Ruth. O livro de Tobias, ele, por muito tempo, foi considerado uma história autobiográfica de Tobias, este judeu devoto que enterrava mortos e que era fiel à Torá, e por isso foi perseguido, discriminado e até humilhado pela própria esposa e pelos demais, castigado porque ele fazia esta obra de caridade, que era enterrar mortos, mas se viu depois que era um livro de uma ficção, tipo um livro didático para contar como que Deus põe à prova, como que uma releitura de Jó, né? Esse Tobias fica cego, ele tem que lidar com a perseguição daqueles que viam nele um homem que desobedecia às leis públicas, por isso é perseguido. Mas depois se viu que é como uma novela, um conto, né, uma metáfora daquilo que é a teologia judaica, de que Deus ajuda aqueles que nele confiam, mesmo quando ninguém acredita e vê nele esses valores, essas virtudes de caridade e de bem ao próximo. O de Tobias, na verdade, não se encontra apenas em um gênero literário. Nele, há abundância de gêneros como sapiencial, narrativo, metafórico. Depois fala de anjo, portanto tem o anjo Rafael aí presente, há algo sobre a angelologia de Israel, concepção judaica dos anjos, tá? E com uma novela de ficção também. A trama do livro não é articulada como suspense, tá? Sabemos desde o início que chega no clímax Tobias e Sara, não é? Que é o filho de Tobias, Tobit, ele vai casar com Sara. O leitor, portanto, se pergunta mais sobre o como e não sobre o que vai acontecer, porque já se sabe que, através da ironia, chega-se que Deus tira coisas boas de coisas ruins. É um pouco essa temática aí presente. É escrito para todos aqueles que se sentem como que os destinatários originais, pessoas distantes de sua pátria, de seu culto, mas que querem ser fiéis a Deus. Que não tem mais garantia do culto na própria vida, mas eles acreditam que a fidelidade a Javé, aonde quer que esteja, mesmo no cativeiro, recebe a bênção, a proteção e o prêmio de Deus. O livro de Tobias propõe-se fomentar, inculcar os valores próprios do judaísmo, em continuidade com as tradições bíblicas, proféticas e sapienciais de Israel. Capítulo de 1 a 3 do livro, o autor começa apresentando os dois protagonistas principais da sua história, Tobit e Sara, filha de Raguel. Estes são o que acontece no primeiro, segundo e terceiro capítulo, tá? O Tobit fica cego e depois os conselhos que dá ao filho Tobias, que vai à procura de alguém e encontra um companheiro de viagem, que é o anjo Rafael. Tá? Isso já do capítulo 4, 5, a viagem de Tobias, 6, o casamento de Tobias com Sara, a volta para casa, a cura de Tobit, que Tobias traz aquele óleo do peixe, o anjo que se manifesta e se revela como sendo um anjo, Rafael, o cântico de Tobias, que é um cântico de louvor e agradecimento pela cura. Assim está um judeu que está exilado, tá? Uma judia também, está em Ecbátana, a Sara. Eles sofrem o problema sempre do porquê homens bons são provados, como Jó. Esta é uma temática aí presente. O anjo que aparece como presença de Deus, que acompanha para aliviar o sofrimento, desde que nele se creia, mas tem que fazer um percurso, um caminho, não é que imediatamente você recebe a graça. O gênero literário, como nós dissemos, é um gênero de ficção científica, não histórico, mas didático, sapiencial e também profético. Tudo acontece no seu devido tempo.
Tobias é como uma caixa de ressonância do Antigo Testamento, dos relatos patriarcais, um livro de bênçãos com a bênção patriarcal, uma ficção histórica, tá? Que serve servir de exemplo para aquelas gerações futuras. O ambiente do livro parece corresponder à diáspora judaica da dominação grega, portanto, nesse período ele foi escrito. Então está dirigido aos judeus da dispersão, aqueles que estão fora de Israel. A providência de Deus, a angelologia aí presente, a ética das boas obras, a esmola, a assistência aos necessitados, a hospitalidade, a justa retribuição, a sepultura aos mortos sem velório, sem nenhum cuidado, a família e o casamento. Inclusive, algumas leituras do livro de Tobias estão presentes no ritual do matrimônio, né? A bênção que Deus dá a Tobias e Sara. E é uma leitura profética da história, de que Deus premia os bons, os justos, mesmo tendo passado por sofrimento. Tá? Este é o livro de Tobias. O livro de Judite. O livro de Judite é a libertação do povo de Israel das mãos de Judite, uma mulher piedosa, inteligente, sedutora, que pela sua beleza e capacidade e habilidade política, ela corta a cabeça de Holofernes, o general do exército de Nabucodonosor, da Síria. Ela corta-lhe a cabeça e o exército, vendo seu general decapitado, foge com medo e Israel vence e se liberta. Podemos dizer que Judite levanta a tese religiosa da fé baseada numa confiança plena e total em Deus. É um gênero literário também de história, não histórico, mas de história contada, narrada, metáfora, que serve para dizer que quem confia em Deus, quem nele põe a sua confiança, é por ele premiado. Judite 16:6. Pois seu herói não sucumbiu perante os jovens, nem filhos de titãs o abateram, nem enormes gigantes o atacaram, mas foi Judite, filha de Merari, que o paralisou com a beleza de seu rosto, isto é, com a confiança em Deus e a sua habilidade. Judite, ela é comparada à nação judaica. Sabe? Ela é uma figura emblemática de mulher que pode ser a nação, todo o povo, que nela tem o protótipo de uma mulher que não se rende diante do inimigo, mas que por estratégia de confiança em Deus, ela consegue vencer. Tem presente neste livro uma teologia da confiança em Deus. Judite e Davi simbolizam a política da fé, como Holofernes e Golias simboliza a política da força. Portanto, ela, sem fazer força, mas com sua confiança em Deus, consegue vencer o inimigo. No final da história de Judite, desenvolve-se a doutrina da graça. O Salmo 20 diz no versículo 8 o seguinte: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, no nome do Senhor, nosso Deus, a quem invocamos. Isso está resumido a teologia da aliança, da fidelidade a Javé. Uns confiam em carros e cavaleiros, nós, porém, confiamos em Javé. A fidelidade a Deus mostra-se, segundo o autor do livro de Judite, na obediência à lei e na prática da ascese pessoal. Ela é uma mulher que fazia oração, jejum, mortificação, recolhimento, virtudes de um judaísmo tardio. A fé em Deus não exclui a colaboração e a confiança humana. Encontramos isso no capítulo 8 do livro de Judite, versículos de 4 a 8, temos esta descrição. Judite ficara viúva havia 3 anos e meio. Ela havia feito no andar superior de sua casa um quarto reservado para si, no qual se conservava retirada com suas criadas.
traziam silício sobre os rins e jejuava todos os dias, exceto nos sábados, nas luas novas e nas festas do povo israelita. Era extremamente bela, e seu marido tinha-lhe deixado ouro, prata, numerosos criados e domínios cheios de rebanhos de bois e de ovelhas. Era muito estimada por todos, porque tinha grande temor a Deus. Não havia ninguém que falasse mal a seu respeito. Usava cilício, jejuava e vivia recolhida. Era um modelo de mulher que confiava em Deus. A ideia de sofrimento, ela não é sempre necessariamente expressão de castigo pelos pecados do povo. Tá? Por isso, este ensinamento pedagógico de que quando a gente cresce na abertura e na confiança, na virtude em Deus, Deus nos premia. A abertura e o respeito aos estrangeiros também está presente aqui. Aqui também há uma crítica à pretensão de Nabucodonosor que queria erigir-se Deus universal e exclusivo em Israel. Judite 3, versículo 8, fala das pretensões de Nabucodonosor de ser tipo o rei do mundo. Versículo 8, levou de todas as cidades para as suas tropas auxiliares homens valentes e escolhidos para a guerra. Era tão grande o terror daquelas províncias que os principados e os magistrados de todas as cidades saíram com o povo ao seu encontro, dançando ao som de tamborins e de flautas, como se fosse Deus e reis, como se ele fosse esse todo-poderoso que merece a adoração dos povos. Ele destruiu as suas cidades e cortou seus troncos sagrados, pois Nabucodonosor havia-lhe ordenado que exterminasse todos os deuses da terra, porque só ele fosse chamado Deus por todas as nações, que lhe conquistasse o poder de Holofernes. Havia a pretensão de Nabucodonosor de que, eliminando todos os deuses, ele se tornaria o único Deus. Então isso deve ter suscitado a ira de Israel, e Judite representa essa revolta. Tá? E, portanto, o livro de Judite, mais do que um elogio ao espírito judeu, é a expressão da mais genuína, autêntica religiosidade, que até pela colaboração humana do sacrifício, da oração, do jejum, nós conseguimos grandes vitórias contra o inimigo, contra aqueles que querem prevalecer sobre nós. Também no sentido espiritual, né? Não só no sentido de inimigos pagãos. Passemos ao livro de Esther. O livro de Esther também tem a introdução que vocês podem ler na própria Bíblia. Tá? O livro de Esther contém tradições, termos, recordações provenientes do período persa da diáspora judaica. Esse livro é elaborado em cima da lei do paralelismo antitético, isto é, no início a comunidade judaica da diáspora da Pérsia é que estava condenada ao extermínio por ordem da autoridade persa, mas depois são os persas que morrem exterminados sob as mãos dos judeus. Vê esta leitura paralela, mas de contrário. Né? Eles que achavam que seriam vencedores, agora é Israel que vence sobre eles. Igualmente, Mardoqueu, quem estava condenado a morrer enforcado no patíbulo preparado por Amã, mas depois é Amã quem morre enforcado no patíbulo que ele mesmo havia preparado para Mardoqueu. Presidido por esta lei do talião, o livro de Esther exala espírito nacionalista e ódio mútuo entre judeus e pagãos por todas as páginas. Esse é um dos escritos que evidenciam com mais crueza as imperfeições e as limitações do Antigo Testamento. Um livro que também fala do ódio contra o estrangeiro, contra os pagãos. Sou tão inimigo de 2 Macabeus e de Esther, escreveu Lutero, que gostaria que sequer existissem, pois são demasiados judaizantes e contêm muita malícia pagã. Esther, como 1 e 2 Macabeus, são 2 livros que Lutero eliminou da Bíblia, né? Não somente porque eram de origem grega. Segundo ele, a língua de revelação de Deus é o hebraico, mas também porque tem
esse espírito nacionalista ao extremo, que apela para a violência, para o sacrifício de si, para defender esta ideia nacionalista de identidade étnica de Israel. Ok? Isso são algumas características deste livro de Esther. É um livro de ficção literária que pode ser classificado como história exemplar. Fatos e personagens com possível tronco histórico são colocados ao serviço de um ensinamento fundamental, a providência divina, que assiste ao povo eleito nos momentos de provação e ameaça, nem que se apele para a violência. Por isso que o livro tem que ser lido no seu contexto. A primeira leitura de Esther deixa a impressão de um nacionalismo exacerbado, agravado pelo ódio que se professavam judeus e gentios, cujas relações são regidas pela conhecida lei do talião. No entanto, podemos também ver nesse livro outros valores, que é a confiança na providência divina. E isso, em última instância, é um pouco a tese do livro. A vitória de Javé e de seu povo sobre os inimigos. A história de Esther está na mesma linha de Judite, de Daniel, embora não alcance a mesma elevação espiritual deles, mas é aquilo que diz a regra de ouro do Sermão da Montanha, que manda amar e perdoar a todos, inclusive aos inimigos. Mas esse ponto não difere da tônica geral do Antigo Testamento. Por isso que o livro tem que ser lido à luz da nossa boa notícia, da misericórdia e do perdão de Deus. O livro de Ruth. O livro de Ruth, como o livro de Jonas, da baleia, representa uma reação ecumênica e universalista frente ao espírito exclusivista e nacionalista que predomina no judaísmo pós-exílico, sobretudo a partir do reformador Esdras. Ele levou a cabo esta reforma, acabou com os casamentos mistos, não é? E com a finalidade de salvaguardar a pureza de Israel, porque Israel sempre tinha casamento misto com outros povos estrangeiros. Esdras criou lei da pureza da fé. No capítulo 9 de Esdras, temos esta narração. Medidas drásticas que tiveram reações contrárias, segundo o lugar. Neste livro de Ruth, ela é uma estrangeira que se casa com Boaz, convertendo-se os dois em ascendente de Davi e depois também de Jesus de Nazaré. Ruth, ela vai entrar naquela descrição da genealogia, porque era uma estrangeira que se torna temente a Javé. Podemos dizer que o gênero literário é de uma história que se também tem esta ficção histórica para narrar uma ideia judaica de fidelidade às leis judaicas, mesmo contra as leis pagãs de separação, para que não haja mistura do povo de Israel com outra nação. Isso sempre foi e ainda é uma transformação do judaísmo ou de Israel como se fosse uma seita, não é? Por isso que os judeus por muito tempo foram vistos como seita, como guetos, porque eles não se misturavam. Os fariseus mesmo já significa separados, tipo excluídos, isolados. Eles se achavam tão puros que não podiam misturar-se com ninguém, contrariando a lei do próprio Antigo Testamento, que diz que tem que acolher o estrangeiro, né? Em Mateus 24 está lá: eu era estrangeiro e tu me acolhestes, sabe? É uma contradição muitas vezes que acontece quando nós não acolhemos o estrangeiro diferente, aquilo que hoje poderia ser um não católico ou não cristão, até mesmo um cristão, mas não católico. Muitas vezes a discriminação nossa. Jesus veio para todos, né? Sobretudo para aqueles que são pecadores, não importa a religião, mas estão dominados pelo mal. Nesta última carta encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, ele trata muito sobre hoje a questão dos
dos estrangeiros, não é? Daqueles que estão hoje fazendo esta travessia de países que estão em guerra ou perseguidos e vêm para outros países, de acolher o estrangeiro, o migrante. Nesta carta o Papa fala de sermos cristãos autênticos que acolhem e dão morada, porque um dia também Israel foi estrangeiro, morou em terra estranha. O livro, portanto, de Esther trata disso, fala da festa de Purim, tá? E essa vitória do seu povo, de Ruth, do seu povo que quer vencer este universalismo, quer dizer, mostrar que a separação que eles querem criar é contrária à ideia de universalismo, que Israel é luz das nações. Israel, a salvação de Javé não é só para eles, mas é para todo o universo, para todos os povos. Essa tese generalizada entre os autores, tanto antigos como modernos, é a seguinte: o livro de Ruth, como de Jonas, representa uma reação de alcance universalista frente à corrente exclusivista e rigorista protagonizada por Esdras, especialmente no assunto dos casamentos mistos. Tá? O interesse é didático para ensinar esta verdade aí. Também a presença da mulher. Dentro do Antigo Testamento, o livro de Ruth é sobretudo o evangelho da mulher. Uma mulher que não coloca seu talento ao serviço da guerra e do sangue, como Jael, Esther ou Judite, mas ao serviço da paz e da vida, como Abigail. Ruth, a protagonista do livro, é uma das figuras mais humanas da Bíblia, a encarnação dos melhores valores naturais e sobrenaturais. Por exemplo, é uma das profissões de amizade mais belas que já foram escritas e, ao mesmo tempo, uma profunda confissão de fé. Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17. Nós temos esta descrição que diz o seguinte: não insistas comigo, para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde fores, irei contigo. Onde repousares, lá pousarei também. Teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. Onde morreres, ali morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue como quiser, somente a morte me separará de ti. Por isso que é exaltada a fidelidade e a amizade desta mulher. É um dos textos lidos, também podem ser lidos, no rito do matrimônio, né? A fidelidade, a amizade, este pacto de parceria, que aonde você for eu vou, o teu Deus será meu Deus, teus valores serão meus valores, teu povo será meu povo. Aonde morreres, ali também morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue como quiser, somente a morte me separará de ti. Amor eterno. Este é o exemplo tirado do Evangelho da Mulher, entre aspas, presente no livro de Ruth. Vale a pena uma leitura com esta visão de que temos que purificar alguma coisa da leitura, mas que serve alguns textos para a nossa vivência hoje. Valorizar o estrangeiro, tratá-lo com mansidão e não com violência, e, sobretudo, este valor da amizade, da fidelidade, da parceria e de amar o que o outro ama, sempre que nos conduza a Deus, né? E, sobretudo, esta promessa de amor até a morte, mesmo que passemos por provações e dificuldades. Estes são esses 4 livros que concluem os livros históricos, ok? Muito obrigado e até a próxima.